Vai, liga assim. Vai. No gaveta vai lá passando filmado inteiro. Vai doido. Vai devagarmente, vai devagarmente. Essa porra mesmo, vai lá passando pra querer assim. Volta aqui, Marcão. Não, boa pessoa, assim. Era, mas... Bota o pé na bola. Para atrás, pô. Não vai do céu, não. O céu vai na frente. Ele tu é mole, Gabriel. O que foi que Duda fez entrou ali? Quem? Duda. E tu pediu falta. Sim. Oxe, botou o pé, Denari. Aí também. Tu tá com o pé não? Ele botou o pé, mas foi E tu também botou o pé. Não, eu chutei, você botou o pé assim, ó. Foi não, foi desse. Não, tem um replay aí. Vai passar mais doeu. Vai virar a gente. Zé, meu pé assim, Zé. O pé assim. Zé, vai virar a gente. Amanhã você dizer aqui, ó, tava filmado, ó, eu errei, desculpa. Tá dizendo que tá... Eu sou besta. Ah, pô, tá certo, besta, deixa eu em casa. Eu quero jogar. Eu errei. Ah, pode dar certo. Não acertei, que foi falta Pô, também. tá certo, vai virar GIF. Não foi falta não. Passou hora já. Passou hora já? Bora. Passou não, meu Deus. Aí, trem aqui. Ah, botou pra filmar de novo aqui. Claridão do carro, tá? Passa o gol! Vai o gol! Vai tomar no cu, Jair! Epa, mas é? Desculpa aí, Sim. Ele falou, botou Passa o gol! Você tá doido demais, pô. Desculpa aí, Jair. Desculpa aí, Zé. Ah, dá pra você que é durinho, isso. Não, oxi. Tem uma vídeo na internet. Ei, 1h30 dá tempo, faz tanto gol, meu filho. Faz tempo que eu pago. É isso. Bora! Foi. Doido de ver falando em mim, tá? Eu filmando. Devagar, tá? Sobe mais tranquilo, sobe mais tranquilo. Que bicho não gosta do cara, bicho falando em mim. Que isso é cura do cara de bola. Tá muito doido mesmo, Vai isso. devagarmente, vai devagar. Solta, moço. Goleiro, moço, é. Goleiro de novo. Nossa, vai dar lua aí. Passa até um. Se lasca. Vai! Ei, dá pra você ter pra trás esse jogo. Tá ganhando. Esse pé doido demais, você tem empate cheio. Já que vai já. Fazer uma hora. Então, eu acho que é 1h30 é todo jogo aqui ainda. Meia hora. Golaço. Teve nós ganhando bem de 6 a 0 no jogo, mano. O bico de deu dele, o bicho achou de Esse por é foda, pô. Vai estourar uma imagem disso. Quem é Rodrigo? Tá muito claro, tá ali. Dá um toque na terra. Ei, a ti tu vai essa merda, vou pra ti, ó. Ô, bicho, pra tu vai essa merda, pessoal, moleque, vou pra aí. pagar de graça. De novo, Gabriel. Ah, meu filho. Quem me desse que tivesse Biane e é, viu? Ai, já é outra coisa. Limbado. Quem? Ele bate mais, pô. Bater mesmo. O negócio tá doido que vai dançar em mim. Já uns 2 ou 3 vezes ali, ó. Toda vez. Tá bom, vamos. Tá com onde não? 3, 4, é 4. 3, 4. É 3, 1. 2-0. Ei, 2x0, era pro Real brincar, meia hora é tanto gol aí ainda, viu? É 1h30, pô. Vai nessa que estão ganhando já, viu? Gruda muito doido.
Tá muito tempo a praia. Oxe, é doido, né? Meia hora dá pra sair tanto do aí, ó. Pode jogar de novo, vai fazer uma parede. Caminho? Cada um. Tu pega de tempo. 6h30, eu tá ficando cansado demais. Oxe, não é mesmo, sério. Só a corrida. Pega a casa nos 8 horas, nós estamos relaxados. Essa é a concurso PRF, não é essa aí, né, Guilherme? Eu vou pra festinho, viu? Eu vou pra nenhum bar. Ó. Mentira. Foi bom? Foi gol, mano. Aí tá atrás dali, foi gol, pô. Foi gol, doido. Foi gol, tá? Foi, mano. Foi gol, doido. Foi gol. Foi gol, Dodinho. Foi gol, 1x0. Se eu tô dizendo, vamos brincar, já tá dando já. Vai nessa que tá dando. 1x0. É. Se acordou. Não tá nem aí, tá no foguete dele. Eles te veem, viu? Ó. Boa. Caralho, ele. Não, não foi nada não, Gugu. Tá bem. Ele bate só o caralho, viu? A peste veio bem. Isso é pó, hein? Bati, mas Essa, meu irmão. ele bate que tá moleque, viu? Tá 1x0 só. Jogar, não, essa porra. Tem que botar ele. Boa demais, cara. Tem que jogar dele lá nessa aqui bancada aí. Jogar, meu irmão. Vamos pagar a hora, hein? Vocês vão pagar a hora mesmo, hein? Oxi. Vai disso também? Bora, Aldinho. Esse moleque com essa camisa lixada da paiana. Manda ele entrar a camisa, viado. Manda esse entrar a camisa. Ele vai sair agora. Eu saio de cima do que Da onda, né? Oxe, da onda, sai daí. Olha ele. Olha ele pedindo pé dele. Ele pedindo pé dele. Ele se dá um você tá dizendo. Vou botar em você. O quê? Pé dele. Caralho. Você vai entrar assim, né? É sempre na quadra, né? Bora, vai. Vamos fazer, hein, Aldo? Luta não, essa porra. Cuidado, hein? Caralho, mano, só te pra trás não. Caralho. Por favor, Naldinho. Vai, moço. Ei, pode trocar a garrafa dessa hora aí, por favor. Ei, falta 1 hora, tá 1x0 só. Fazendo sério, falta meia hora, quer dizer. Caralho, tá muito doido, pô. Obrigado, viu? Ei, Bill, tá escuro, Bill. Olha essa porra aí, ó. Liga esse negócio aí, ó. Vai ficar escuro aqui, Fred. Vocês estão ligando o refletor aí? Ligou já, bora. Vamos
fazer gol, minha gente! Chuta! Aquele modelo! Chuta do caralho! Toma cachaça, caralho! Deixa lá. Aí dentro. É uma praga mesmo. Dá 1 a 0, minha gente. Dá 1 a 0. Vai disso, mano. Sai disso. Fazer, mano. Caralho, mano. Eita! É tudo, papai! Olha o nariz. Olha o nariz. As costas, tá? É só um em cima da bola. Sai de goleiro, sai de goleiro, sai de goleiro para o jogador. Caralho, já dava demais pro velho. Tá doido. Olha lá, Gui. Liga. Hora e meia, Tony. Como é que vai, Reinaldinho? Adoro. Vai ter carro com você, ia ser 3 aí. Poxa, tem calma. Tem calma. Ele vai dar demais, tá doido? Ele já estava planejado. Tá. Depois ele virou um gol. Quem vem? Quem vem? Ele não tem noção de jogo, não, Guga, não para. Rapaz, tá bem, pô. Eita caralho. Foi nada aí, Léo. Cái đó gì đấy. Cái đó rồi. Ê, tira um patoninho aí, pô. Ei, então, Falou, moço? Ai. Ei, tira um patoninho aí, meu irmão.
Olha aí. Ah, vai tão frio, tá frio. Aí, Edis! Vai faltar ele. Já tô eliminado, Edinho. A gente lá sozinha. Caralho. Valeu, Léo. Tudo bem, não? Mostra. Isso aí, eu tô só... Não, depois tu vai entrar. Não, Gabriel. Peraí que eu vou tomar. Vamos entrar. Tá em 16. Caralho, velho. Ô, Gabriel. Boa, boa, Gabriel. Não, pelo amor de Deus, sem goleiro, você tá pra fora, velho. Eita, porra. Você tava sem goleiro. Um não, fora dois. Agora ele gosta de bater só a bexiga, né? Ele pede fogo direto. Não, ele bate no chave e pede pau. Ele bate na moeda. Boa, moleque. Valeu. Feito doido, corrente feito doido, atrás da rua. Mas tu não vai ver. Boa, moleque, valeu. Você tá levando 2 banhos, você deixa a bola nem cai no chão. Quanto ele vai ter reduto que tá aqui agora? Boa, Gabriel, boa, moleque. Essa botar, moleque. Tá ele, meu. Tá, porra. Rapaz, tudo mal. Vamos passar lá. boa. Boa, valeu, moleque. Ó, Gabriel. Toma um balde d'água, filho. Aí
parar de novo, Gabriel. Vai parar de novo, pai. Tem que parar de novo. Filma aqui antes. É uma alguém pra sair. Mas foi o que fez, pô. Não serve pra eu, esse fica lá assim pra fazer tudo. Mas ele ficou vivo. Vai, Zola. Valendo, tá valendo. Ok. Keep it going, keep it going, keep it going. Ei! Esse é o Luiz do caralho. Poxa, direito, pode aí. Agora ele tá batendo porque ninguém dele não pegar da segunda. Ninguém tem que levar pegar da segunda, ele pode bater. Isso aí. Ei, mano. Vai, faz tempo, mano. O meu parece que tá. Não é disso, não. Acho que é Guba, pô. Não é disso, não é disso. É Guba. Não, não é disso, não. Ele dá noite, se não tirar esse time direito, não vem pro racha mais. A pior que foi ele que tirou, pô. Não, mas não tirar direito, pô. O cabo tem que ter consciência também. Pô. Tá quiser que só o cara, né? Que rapariga. Tá, não, pelo amor de Deus, os cabos correm muito fácil, não vai falar só. O cabo de cola no cabo, cola no cabo, ninguém cola no cabo, bola na costa, ninguém cola no cabo. Todo mundo, tá ruim. O cabo grita o tempo todo, marca ali, quando o cabo olha, o cabo tá sozinho. São 4 horas. São 6 gols esse racha. 1h30, tu até 6 gols. 4 gols já. Então, baixo o vídeo, não vem nada, não. 4 gols já. Eu postei essa bosta nada. Olha, investe 6 gols. A gente mais aí 25 a 38. Tá pior que esse e Palmeiras. Tu olha o jogo, você começar o jogo, 38 a 43. Tá 6 gols. 1h30. Sabe que é bom? Dá o salto embaixo. Socorro, faça. Ei, tá 2-0. Dá pra fazer e virar ainda. Cara, 15 minutos e 4. Tá feito. Sai mais de 10 eu saio. Não, ele vai tu jogar a bola. É isso. Ele tá 2-0, velho. Dá tempo pra vocês virarem, você não tem rodar. Eu tô falando isso. Eu vou também. Eu também, que você não viu, né? Tá vendo? 4-2. Ei, 1h30 você fizer 2 gols, então. Eita, 1h30, 2 gols você fizer. Não vá. Caralho. Ele pode falar melhor, eu vejo 4. Tá feito também. 1h30 você fizer 2 gols. Tu fez algum, Guga? O quarto-feira é um osso com 2 gols. O osso com 2 gols, né? Chega a me gabando. Ei, mano. O osso é do rato, 2 gols. O osso é do rato, 2 gols. Pular, você me explica, caralho? Não? Ah, porra! Aí vamos olhar o jogo, pô. Bora sair alguém aí, ó. Roda a bola, toda hora de bola. Tô jogando, não tô entregando a bola, pô. Eu vou assistir essa merda nada.
Oxi! Ei, Léo, 1h30, se fizer 12 gols, Léo. Esses moleques são maus demais, vai ter. Onde vai pipa? Filma. Filma aqui, Marcelo. Filma aqui, Marcelo, que eu vinha. Aí eles cabem moleza. Vê liso. Isso, batendo. Cabem moleza do caralho. Tava passando ali, os cabos olhando pra bola. Tá muito bem, meio hora, meio 4. Pra ter ideia, eu vou ser pior ainda. 1h30 vocês me empataram com o Anso. Tá bom pra vocês e o Anso. É Deus dando 3 Tá 2 a 2 vocês e o Anso sozinho. É Deus dando 3 banhos nos cabas. Tudo contra o Anso. Hoje foi foda, cara. Ah, pô, os cabos estão 2, 4, 2. 2 a 2, o time todo contra o Anso. 2 a 2. Olha a moleza. Moleza dos caras. O cara pega as bolas ali, perderam uns 30 gols. Eu perdi também. Tu viu? O cara tá dado por cima, pô. Eu inventei de chutar baixo. Filma aqui, como entra agora. Ainda bem que eu chutei pelo menos no goleiro, né? Já esqueceu do e veio pra fora. Aquilo foi meu gol, Cristo. Não foi? Ei, você beba na boca da garrafa não, seu? Isso. Não tá acertando debaixo da trave, você vai acertar no meio de quadro. Geladinho primeiro. Tomou alguém aí, mano? Bora sair alguém aí, ó, pra não empatar essa porra. Bora, Gabriel, é tu, vice. Chega. Isso é chamar, meu filho. Atenção, assim. Chega, Gabriel, chega aí, filho. Chamar um, não. Ó. Foi nada. Fica com moleza aí, caralho. Boa, Rodrigo. Vai. Vamos alguém aí, Gabriel? Bem geladinho. Tá doido pra comer ele, né, mano? Ei, o que você não sei, Gabriel? Oi? Vem dizer que remendou pneu hoje. É 6, diz que é 1h30, é 6. Dizer que remendou pneu hoje, não, viu? É 6 hoje. Mas também vocês só fizeram 4. Claudinho, Dido, olha lá, hein? Vai embora não, olha. Não, olha lá, hein? Ai, caralho, tá A mulher tá me esperando, tá? Ei! Valeu, caralho! 1x0, viu? Ei, foi impedimento, negão. Foi impedimento, negão. 1x0, viu? Eu tava dando 1x0, viu? Bora resistir. Bora, não tá impedimento. Vai nele, Lili, vai nele, daquele jeito. Ei. Não vai, não. É teu. Vai, gol! Pediu falta aqui, caralho. Oxi. Esse negão, vai trabalhar essa luz, beleza, negão? Bora. Cada um marca o 6, bora pra moleza. Oi? Não tem nada, viu? É nossa, hein? É nossa. Bora. Sai da frente, Gabriel, da câmera, porra. Valeu, Tampa. Valeu, molecão. Só tem tu. Bora, Gabriel. Sai da frente da câmera, Gabriel. Ó, do lado de cá, Lili. Toca. Vamos tocar essa bola, porra. Ó, o moleque aqui embaixo, Lili. O moleque aqui embaixo. Todo racho do lado pra lá. Caralho, Lili. Ei. Foi faltar ali, hein? Ei, mano, tá bom. É do... Ei. Tá bom. Pode empatar também, não pode empatar. Deixa eu aqui. Deixa a perna. Ei. Puxou o cara aí. Puxar, só. Puxou o cara. É o gol. Ó, tampa, do lado de cá, porra.
Vira a cabeça, caralho. Caralho. Ei, tá acabando e vai dar merda. Vai dar merda, viu? Falta 10 minutos. 10 minutos. Falta um gol. Vai meter no meio para o outro. Aperta. Boa. Não, busca da ação. Tampa, não faz isso não, Tampa. Nós tá na decisão, porra. Recebeu a bola, tocou de volta pro goleiro, recebeu de novo. Vai dar merda. Vai. Jogou mais no meio. Vai fazer o pivô. Se machucar. Vai dar merda. Como? Ó, moleque embaixo. Pegou o Juan. Ó, Lili passando, caralho. Estoura, Lili. Aê, caralho. Bora, porra. Coça os bolsos aí, cara. Ei, vai-se embora não, Mago. Vai-se embora não. Vamos lá, ei. Assim, lá no final. Ruim, é ruim. Ei, Tampa, cuidado no Mago. O Mago vai querer entrar pra decidir, viu? Moleza do moleque aí, ó. Vai tomar no cu. Esse caralho é o Vinícius, vou logo avisar. Moleza do caralho. Falta 5 minutos, pô. Moleque mole do... Tem calma, ei, esse tá pestalhado. Foi no gol. Tampa o cara que vira. Ó, bora. Vai. Ei, Gabriel. É teu, Spy. Caralho. Gabriel, eu quero entrar, Gabriel. Você vai. Os confirma tá vendo não. Ele. Quero entrar, viu? Foi mal aí, Mago. Foi mão do Mago a eu. Não é ver não, Mago. Oxê. Não é só... Tá filmado, viu, Mago? Ei, Mago, não é só remela, Mago. Foi mão. Tá filmado aqui, pô. Hoje eu vi sua mão desse homem, mano. Bata a bola, caralho. Cada um pega o seu, pô. Vamos deixar de moleza. É nosso, hein? Caralho. Vai, moço. Tá buceta. Ele foi um outro, acho. Calma. Ele entrou agora. Aliás, está 5-2. Ele fez 3. Gabriel, deixa de moleza, vice buceta. Oxe, já entrou caindo, caralho. Já entrou caindo. Deixa eu entrar, Gabriel. Ó, o ladrão, Gabriel. Caralho, recua essa bola aí não, Tampa. Cinco minutos, viu, galera? 5 minutos. Ó, tá errado, porra. Eu quero vir cá também, gente. Olha. Moleza do caralho aí. Moleza do caramba, meu. Vamos tocar a bola, viu, Gabriel? Deixar de estar passeando aí dentro de quadra. Passa, caramba. Ninguém passa, meu irmão. Que escapa. Vamos tocar a bola, viu, galera? Vamos tocar a bola. Bola no chão. Oxi. É um caqueado do caramba.
Ó, o cara do lado de cá, Gabriel. Ó. Oxi. Isso. Gabriel, tampa. Meu irmão, velho. É o quê? É o quê? Nossa, esse era gol de tempo. Ia. Perdeu um monte de gols. Bora, bora, cada um no seu. Ó, Jair, isso aqui. Passa, Gabriel, sai de cima do cara, Gabriel. Caralho, meu irmão, esse caba mola do caralho. Ó, o Gabriel aqui, Gabriel é teu. Puxa o Anderson, peste. Ó, puxa o Anderson, cara, muda o espaço direto. É ligeiro demais, mano. E ainda volta desfilando. Olha Lili lá de cá virando. Tampa também prende bola ali. 5 minutos só. Começou na hora mesmo? Começou não, que eu cheguei aqui já 4h20, tá em 10 minutos gravado. Voltando, Jair, passa de novo. É fraco demais, É. Passa, Gabriel. Toque e passa, Gabriel, dá opção. Sobe. Gabriel, Lili no meio. Valeu, Gabriel, valeu. Ei, Bill, nós começamos era 4h10, viu? Começou, né, Bill? Eu tô fazendo aqui 4 horas e começou esse outro. Começamos 4h10, viu, Bill? 4h10 que hora foi? 4h10. 4h10 que hora foi? Acaba mole do cara. Aê! Aí, Naldinho, de empate com você. Vai tu ligar? Já sai de novo.